Então Deus está nos vendo no tempo integral. Então por que é que eu devo ser reverente só quando eu estou lendo a palavra de Deus? E aí quando eu estou fora da palavra de Deus eu posso ter a boca suja, eu posso ser um pervertido, eu posso ter a mente de qualquer jeito. Então hoje nós vamos falar aqui sobre mais um assunto bem especial, que é sobre o quê? Reverência. Que muitas vezes a gente age de forma errada porque a gente não age com reverência. Principalmente com as coisas sagradas. Aí a gente leva as coisas assim meio aos trancos e barrancos, achando que nós estamos agindo certo, mas está faltando reverência. E Deus não se agrada quando a gente age com irreverência. Mas o que é reverência e o que não é reverência? Por exemplo, a gente falar aqui os assuntos bíblicos, sorrindo, dando risada. É irreverência ou não é? E quando a gente coloca Ó, já começou. a gente coloca... Já pensou Esse assim? Gabriel é irreverente mesmo. Já tá rindo aqui. A gente coloca muitas vezes a Bíblia em cima do armário e aí às vezes coloca ali talvez um computador, celular em cima da Bíblia. É falta de reverência para com a Bíblia. Mas a Bíblia em si, isso aqui precisa ter reverência com esse papel aqui ou ele é um papel normal e só é reverência, só precisa ter reverência quando você chama a presença de Deus. Então são várias questões, né? A gente chama a presença de Deus, abriu a Bíblia, aí vai estudar a Bíblia, aí precisa ter reverência. Mas fora disso, precisa ter reverência com um bloco de papel? Aí as pessoas vão falar assim, olha, tá chamando a Bíblia de Ou então um bloco de notas apenas. E se eu levar a Bíblia, por exemplo, pra praia, né? E aí, eu tô lá sem camisa, não posso pegar então abrir ela e estudar? Será sem camisa? Pode ler gibi, revistinha. Não Sabe, pode, Bíblia. sabe qual é o problema verde. que eu acho? Eu acho que o problema é que a gente tem que entender que isso aqui é um livro. É a Bíblia, é um livro. A Bíblia é um livro. Mas quando eu começo a ler a Bíblia e o que eu estou lendo aqui faz diferença na minha vida e eu começo a aplicar, esse livro, a Bíblia, vira a palavra de Deus. Então, a Bíblia só é a palavra de Deus quando eu começo a aplicar na minha vida e começa a fazer diferença. E eu percebo que essas palavras aqui são a verdade. Aí vira a palavra de Deus. Enquanto isso não acontece na minha vida, isso aqui é um livro. Então não adianta deixar aberto assim em cima no Salmo 91. Deixar ali em cima Pra- ou no coisa do carro ali, né? No painel do carro Para aberto. iluminar o carro. Pra santificar o carro, né? Então, reverência tem a ver com uma certa postura, uma certa disposição exterior e interior perante a divindade, certo? Isso é reverência. Eu estou perante a divindade e por isso, ao ter noção disso, tenho certas mudanças Mas peraí, físicas e interiores. Mas Deus exige essa reverência minha? Ou essa reverência que eu tenho que ter para com Deus é importante para mim? Quem que é beneficiado nessa reverência? O adorador ou o adorado? Eu acho que talvez Deus não exija diretamente, mas Deus provoca isso. Que toda vez que Deus se apresenta perante o ser humano fica numa reação de êxtase, de medo, Que essa é uma questão, né? Que tem aquela passagem bíblica famosa, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente, na nossa vida inteira, na nossa vida na igreja, a gente aprendeu que esse temor aí não é medo, esse temor é respeito. Né? Ele fala, não é que Deus, né, desperta o medo, é o respeito que você tem que ter por Ele. Mas o que você falou, né? Todas as vezes que eu vejo na Bíblia Deus se apresentando ao ser humano, o que eu vejo não é respeito, o que eu vejo é medo. Né? Então você A pessoa acha que fica com medo. quando a Bíblia fala assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória. Esse temor envolve medo. Agora a questão é, esse medo parte de quem? parte de de Deus. ser humano pecador, né? O pecado. Deus não quer que você sinta medo, na verdade. Exatamente. O medo, esse temor, esse medo é uma reação natural quando você se coloca na presença de Deus e você percebe o abismo que existe entre você e Deus. Deus é um ser santo, é um ser todo-poderoso, é um ser que fica numa luz inatingível na glória com anjos ao redor dele gritando santo, santo, santo e cobrindo o corpo inteiro. E aí você se vê diante desse Deus como um pecador imundo e pequeno, não tem como não sentir medo. Se você não sente medo é porque você não sabe o que é estar na presença de Deus, mas é o medo que parte de você. Deus não quer que você sinta medo. E sabe que na Bíblia encontramos escrito 365 vezes a frase não temas. Por quê? Porque todo dia a gente tem medo. Mas tem gente que não tem medo. Assim, a pessoa ela entra em comunhão com Deus, só que ela não sente aquela necessidade. Poxa, eu não fiquei com medo, estou em paz, estou tranquilo. A gente está falando aqui que o medo é uma reação natural do ser humano quando percebe quem é Deus e o que é estar na presença dele. E aí o Gabriel falou que a reação natural de Deus é falar não temas. Então a gente se coloca diante de Deus. O que a gente sente?
medo. Mas né? automaticamente... E aí Deus existe fala, olha, conforto. não temas. E eu acho que a história mais legal é a história de Isaías, né? Que Isaías, quando ele estava no templo e ele teve a visão de Deus, na hora ele falou assim, ai de mim, eu vou Ficou morrer. apavorado, né? Ficou apavorado. Ele falou, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías 6,5, que fala assim, ó, Isso aí. então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Tocou-me a boca com a brasa, e disse, agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Então ele queria que ele ficasse tranquilo, porque ele ficou tão desesperado, e Deus já logo falou, olha, mostra para ele que não vai acontecer nada com ele agora. E a forma de acalmar foi tirando o pecado, que é isso que nos faz ter medo de Deus. Tá, vamos trazer E para dentro da onde igreja. entra a reverência só nessa questão? Tudo que a gente teme, a gente respeita. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha que interessante, em Hebreus 12, verso 28. Supostamente o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, né? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então olha a impressão que ele tem de Deus, e santo temor. Santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Fogo consumidor. A presença de Deus, se a gente considerar o ser humano e considerar a grandeza de Deus, a gente tem que ter reverência mesmo, tem que ter temor, tem que ter medo, não tem outro. Só que pelo relacionamento, Intimidade. pelas impressões que o Espírito Santo vai te causando, você vai percebendo que existe alguma coisa a mais do que só medo, do que só temor. Entendeu? E a reverência também é isso. A reverência, eu acredito que ela seja o temor, o medo, mas também seja essa tranquilidade que Deus te dá. Ou seja, é você ter consciência de que está na presença de Deus, que você deveria ser consumido, mas não é pela misericórdia dele. E ele tira o temor do seu coração porque ele te faz entender isso. Que você está ali sem pecado. Quando por isso causa da justiça acontece, dele. perfeito, Xande. Quando isso acontece, o meu conceito de reverência se abrange. Ele deixa de ser só dentro da igreja, só quando eu estou diante da palavra de Deus, ele passa a ser sempre, porque Hebreus 4,13 fala, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Então Deus está nos vendo em tempo integral. Então por que é que eu devo ser reverente só quando eu estou lendo a palavra de Deus, e aí quando eu estou fora da palavra de Deus, eu posso ter a boca suja, eu posso ser um pervertido, eu posso ter a mente de qualquer jeito, entendeu? E eu posso ser, por exemplo, reverente, sendo alegre, feliz, com a Bíblia na mão, porque muitas pessoas falam assim, nossa, você está segurando a Bíblia, então pelo fato de você estar segurando a Bíblia, Você não pode dar risada. Não pode dar risada. Aí você tem que ser sério, circunspecto, tem que ser uma pessoa assim, com muita seriedade, porque você está segurando a palavra de Deus. Eu o fato de acredito. eu deixar... Não pode falar. Não, desculpa, cortar. Não vou desculpar. Não. É porque eu tô ficando velho. Se eu perder o raciocínio, eu tenho que escrever. Eu acho que no começo é assim, a gente realmente tem essa... Mas aí Deus vai te amadurecendo espiritualmente. E uma prova disso é quando Elias se deparou com os profetas de Baal, né? Elias estava ali, foi canonizado. Aquele trecho da experiência dele. E quando os profetas estavam ali pedindo para que o Deus deles mandasse fogo, o que Elias falou? Foi irônico. Ele não chegou ali sisudo falando, olha, o Deus Foi irônico? de vocês Como deve assim? estar dormindo. Não foi irônico, como foi sarcástico Ele também, foi né? sarcástico. Não, mas peraí. Irônico e sarcástico. Ele tirou um sarrinho. Tirou sarro. E estava junto com Deus. Ele falou, ó, vai aí, Olha a Deus, passagem, você tem a tá passagem. Não, dormindo. essa eu quero ver. Não, é possível. e depois dessa eu vou mostrar uma passagem em que Deus foi irônico. Aí. Vou mostrar uma passagem em que Deus foi irônico. Não é a queda de Jó, não, né? Então vamos lá. Vamos para Elias. Agora, enquanto Elias, vocês então, vamos achar procuram aí, Achei Elias aí. Vou achar aqui. Pelo enquanto vocês procuram, aplicativo é só mais que rápido. eu acredito que a Bíblia deixa claro, a gente é isso, mas a gente é naturalmente, entendeu? A gente é naturalmente, a gente não escolhe o momento que eu vou dar risada, o momento que eu vou ironizar, a gente é natural. Porque a presença do Espírito de Cristo na tua vida Traz te paz e deixa alegria. natural. Você é uma pessoa feliz. O Evangelho nunca foi de temor. Nunca foi. Nunca foi. A presença de Deus sempre causou temor no ser humano, porque existe uma diferença. O Xande falou que tem um abismo muito grande. E a entre Deus maior e o homem. diferença que tem entre uma pessoa que serve a Cristo não é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma Leve, pessoa leve. Porque o Essa é a jugo não palavra. está sobre as costas dele. O Ele jugo está passou sobre pra as frente. costas de Cristo. Ele foi esperto, Então passou não pra tem como
Ele foi esperto, transferiu a responsabilidade. Não tem como eu ser pesado. Então Aí a gente não aí pode não entra confundir. reclamação, não entra murmuração, não entra. aquelas pessoas, comentários pesados, negativos, críticos. Não entra. Não entra nenhuma forma de psicologizar o evangelho. Crente não ri, crente não chora, crente não tem emoção. Elias, primeiro de Reis, capítulo 18, verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia... Zombava? Elias zombava deles. E dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, que tenha alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Mas nessa hora ele não estava com a Bíblia na mão, eu acho. Nessa hora ele não estava. Ou seja, ele usou de sarcasmo, né? Para poder impressionar as pessoas com a mensagem divina que viria a continuação. É aquilo que o Cleito acabou de falar, mas ele não estava com a Bíblia na mão. O que você ia falar mesmo? Na verdade, eu ia falar sobre Jó. Eu ia mostrar uma passagem em que Deus ele se dirige a Jó de maneira irônica também. Então Até Deus foi irônico, então. Pelo que está escrito aqui foi. Só para contextualizar aqui, né? Jó ele não amaldiçoou Deus e Jó não blasfemou. Mas Jó, em muitos momentos, ele falou o seguinte: eu não mereço o que está acontecendo comigo. Coitadinho de mim. Poxa, eu sou inocente, eu não mereço o que está acontecendo comigo. Deus pode fazer o que ele quiser, mas eu não mereço. E aí no final do livro de Jó, a partir do capítulo 37, 38, Deus ele se manifesta a Jó. E ele começa a falar, peraí, como assim? Você está querendo dizer que eu sou injusto, então? Porque você não merece. E eu estou deixando um monte de coisa acontecer com você que você não merece. Então eu sou injusto? Eu sou culpado? E Deus começa a questionar Jó. E alguns questionamentos de Jó, eu tenho aqui a versão atualizada da Bíblia, mas eu faço questão de ler na versão mais tradicional de todas. No celular. Que está no celular. Que ironia, né? Que ironia, né? Mas a versão corrigida e fiel. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Não é a parte irônica ainda. Deus começa a perguntar. E ele começa, durante o capítulo 38 inteiro, a perguntar um monte de coisa para Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? E aí no 19, ele fala assim: aonde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Você deve saber, né, Jó? Porque você já era nascido nessa época, quando eu fundei o mundo, você já existia, Eu acho que né? você já existia. Você está manjando né? tudo, né? Você deve ter me dado conselho também. Então Deus ele foi irônico com Jó, para tentar impressionar, isso que o Gabriel falou, para impressionar ele uma coisa. Né? Então, a ironia não é necessariamente pecado. Agora, a irreverência é errado. Tem que Então vamos separar deixar claro aqui, para não haver maus entendidos. A irreverência é errado. Isso. Mas nem todos os atos que nós fazemos no nosso dia a dia, que são rotulados como irreverência, são irreverência. Então, primeiro a gente precisa definir que reverência é errado, só que o que é irreverência e o que é reverência. Então a gente precisa saber que quando a gente está na presença de Deus, a gente precisa ser reverente. Mas a gente está na presença de Deus constantemente. Em todos os momentos. Então a gente precisa ser reverente em todos os momentos. Agora, isso não tira da gente a alegria de viver. Então, mesmo que eu estou sem a Bíblia, tenho que ser reverente. Reverente. Não significa que... Reverência não significa que você é triste. Significa reconhecer quem é Deus e reconhecer quem sou eu. Em qualquer momento da minha vida. Momento. No Davi dia a dia. reconheceu isso. Tem gente que conta piadas, anedotas, mas não está com a Bíblia na mão. Se pegou a Bíblia, ele não Se transforma, é outra ele pessoa. não conta uma piada, uma anedota. Porque agora ele está com reverência com um bloco de notas aqui, entendeu? Tipo assim, uma reverência com a Bíblia. Mas a Bíblia, entendeu? Entendeu? Qual que é a linha de raciocínio? A gente começa a ver uma dupla reverência de forma personalidade. errada. É uma dupla personalidade. Eu sou uma pessoa quando eu estou com a Bíblia na mão, quando eu estou na igreja, mas quando eu estou sem a Bíblia, aí eu posso falar o que quiser, eu posso rir, eu posso... Agora, sabe o que às vezes faz com que a gente fique com um sentimento de irreverência? A gente não entender realmente como é a nossa relação com Deus. A gente se relaciona com Deus de uma maneira errada. E eu não estou aqui, eu sei que algumas pessoas vão entender errado. Mas a gente tem a mania hoje em dia de olhar para Deus apenas como um amigo. E de fato Deus é nosso amigo, né? Ele é um amigo, né? Ele nos ama, ele nos entende. Mas ele não é só amigo. Quando a gente tem uma relação com Deus que se limita a uma relação de amizade, a gente está limitando a nossa relação com Deus. E a relação de paternidade e de amizade são muito diferentes. Você com o seu amigo, você está no mesmo nível que ele. Então, além de amigo, Deus é pai. Isso. Todo pai pode ser amigo, mas amigo não pode ser pai. Porque existe uma diferença muito grande na relação de paternidade e de amizade, que é que o pai tem autoridade. E o amigo não tem autoridade. Você pode ser meu melhor amigo, eu posso morrer por você. Você chega para mim e fala assim, Xande, faz isso, isso e isso. Eu vou te mandar pastar.
Por quê? Porque você não tem autoridade sobre mim, você está me dando ordem, me pede com a educação que eu vou lá e faço, né? Porque eu te amo. Ou talvez você não tem faça. problema. Exatamente. Agora, se o meu pai chega para mim e fala, Xande, faz isso, 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 eu posso até desrespeitar ele e desobedecer. Mas eu sei que ele pode me mandar fazer as coisas, porque ele tem autoridade sobre mim, porque ele é meu pai. Então, quando a gente esquece que Deus é pai, a gente perde o senso de autoridade que ele tem pela gente e também a gente acaba perdendo a reverência, porque ele acaba sendo só um amigo de igual para gente. Então a gente precisa equilibrar o senso de paternidade que Deus tem E o amizade. senso de amizade. Não, a gente tem que entender Tem que Deus muito é pai claro. e pai é amigo. É muito claro. É isso, então não é dosar, é entender que pai ama e que pai também é amigo. Não é tentar equilibrar as duas coisas, é entendi. entender o conceito certo de paternidade. Exatamente. Porque os pais que a gente tem hoje em dia no mundo, muitas vezes são pais errados, né? É um conceito imperfeito de paternidade. Agora, Deus é o pai perfeito, ele é o pai que nos ama. que Então se ele, corrige. ele como sendo meu pai, eu posso muito bem tratá-lo como um amigo. Pode, sem problema nenhum. E a oração sem é isso, esquecer né? A que ele é oração um é pai. isso. Sem esquecer que ele é um pai. E a oração Sem é isso. esquecer, se a gente tivesse bem definido essas questões, nós não seríamos irreverentes. Porque a reverência ela é muito mais abrangente do que simplesmente eu colocar um copo em cima da Bíblia. Tem gente que não coloca um copo na Bíblia, só que ele não fecha a boca dentro da igreja. Mas dentro da igreja, terminou o culto, eu posso... Terminou o culto, e aí o pessoal tá indo lá para se cumprimentar lá fora e tal, e eu fico dentro da igreja conversando. É irreverência ou não? O problema disso aí é que você coloca na sua mente a ideia de que nesse local você pode conversar à vontade. Então, no momento em que você vai precisar ficar em silêncio para deixar o Espírito Santo trabalhar, a tua mente vai se atrapalhar, né? Você não vai entender as coisas. Então é algo mais psicológico do que... Não é a parede que é santo ali, não. Assim, os bancos ali não é uma santidade que tem lá dentro da igreja, intrínseca da igreja. É uma questão de condicionamento. Você tem que se condicionar a entender que aquele lugar é um lugar que você vai para adorar a Deus. Né? Ali é para adorar a Deus. E eu Olha o lembro que diz. criança não podia subir também no púlpito. É um culto divino. Fogo e Ali era o lugar consumia santíssimo, né? Então É, tipo, a criança pode andar toda na igreja, mas ali em cima não podia. Você lembra quando eles... Antigamente era fechado o púlpito, né? Lembra quando abriram os púlpitos, que rebuliço que deu? Aí não pode, porque aí tirou o véu, né? Aí começou a glória de Deus, começou a matar todo mundo. Eu Mas acredito pode que tirar a gente... também, não precisa deixar não. Você tem que deixar, Olipe, deixa isso aqui. Não, deixa não. Pode deixar. Olha, eu tenho um pensamento pessoal, tá? Levítico 19, verso 30 diz assim: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Então, quando a Bíblia manda reverenciar o santuário, a Bíblia fala não só do santuário templo, mas do santuário o quê? Ah, sim. Nós somos o Nós templo do somos. Espírito. Não, mas você falou que era um pensamento pessoal, não é pessoal, tá? Calma que eu vou chegar. Calma que eu vou chegar onde É é um o pensamento pessoal. Deixa eu Calma, ver. cara. Isso aí é só para embasar o pensamento pessoal. Então, a gente sendo o corpo do Espírito Santo, nós temos que ser reverentes. Então, esse texto, a Bíblia se refere ao templo do Espírito Santo. Não só ao templo físico, porque quem é reverente em todos os momentos, meu amigo, ele vai ser na igreja. Agora que entra o pensamento pessoal. Eu acredito. Chegar atrasado na igreja é uma atitude de reverência porque você não chega atrasado no seu trabalho. Eu acho que o fato de eu me vestir de calça jeans, igual muita gente fala, olha a roupa que o cara vem para a igreja, não tem nada a ver. Eu não uso porque eu acho que diante de certas autoridades eu não vou de qualquer jeito. Então, no local específico de culto, eu não vou de qualquer jeito. É um pensamento pessoal porque eu considero que seja irreverência se da minha sente melhor. parte. Eu me sinto melhor. Agora eu não tenho restrição. Tá? Eu acredito que eu ficar fuçando rede social dentro da igreja sob o pretexto de ter a Bíblia no celular é irreverência. Pensamento pessoal. Pode ter alguém que acha que não é. Por quê? Porque na minha convicção eu já entendi que o meu Deus é tremendo demais, meu amigo. Entendeu? E que eu sou pequeno demais. Então que o mínimo que eu tenho que ter é algumas coisas bem definidas. Entre elas o quê? Relação de paternidade. Deus pode me corrigir. Então, para resumir o assunto que a gente está falando aqui, a gente entende que reverência é consciência de estar na presença de Deus. Cada um reage a essa consciência de maneira pessoal, da maneira como se sente, como se comporta, né, reconhecendo essa reverência. Você deu aí a descrição de como você se comporta com relação a isso. O importante é a gente ter essa consciência. Agora, a reflexão que é importante é que a reverência ela tem que ser constante em cada momento da Bíblia. A gente não pode ter a mania de tentar compartimentalizar ou limitar a reverência a certos momentos. E a reflexão que eu deixo para todo mundo é o seguinte,
Aquilo que é errado você fazer com a Bíblia na mão, também é errado Sem você ela. fazer sem ela na mão. É isso mesmo. Então, se tem alguma coisa que você acha errado fazer enquanto está segurando a Bíblia, pode ter certeza que também é errado. Você deveria achar errado fazer enquanto está sem a Bíblia na Então mão. se a gente dá risada aqui com a Bíblia na mão, Porque a Bíblia fala que nós somos cartas vivas. Nós também somos Bíblias. Sim, Deus exatamente. escreve a Verdade. sua história. Tem em muita nós. gente que vai ler a Bíblia somente através da sua vida. Nunca vai abrir a Bíblia, Uhum. mas ele vai ler a Bíblia somente na sua vida. Por isso que você precisa ter esse comportamento todo instante. Obrigado por assistir o vídeo. E agora vocês vão fazer o quê? compartilhar, curtir, né? Também se inscrever no canal. E se a pessoa não gostou, compartilha, criticar. Pode criticar, Olha, pode comentar. comenta bastante ali. Fala Se tiver sobre- sugestão de tema, pode falar também. Se tiver alguma dúvida, vocês falaram isso, mas não é isso, tem um texto que diz isso e tal, também pode comentar. E não se esqueça, sempre desconfie do que você ouve aqui. Exato. É isso aí. Até sexta que vem.